através da oração, Deus fechou a boca do leão. Bom dia, paz seja convosco. Vamos orar comigo. Eu peço que você compartilhe essa live com mais alguém da sua família. E nós oramos sempre com um texto da palavra de Deus. E o texto hoje é o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 19, diz assim: E pela manhã cedo se levantou o rei, está se referindo ao rei Dário, ou Dario, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel disse ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Essa história começa no início do capítulo 6, quando Daniel é vítima de inveja por ter um cargo nobre no reino. Daniel foi para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor, passou pelo reino de Nabonido, que é o pai de Belsazar, e ele foi até Dário e Ciro, rei da Pérsia. Daniel passou pelo menos por 2 impérios e vários reis. Uma experiência fenomenal. Deus colocou Daniel dentro do palácio para diversas lições. Nós podemos aprender com Daniel. Uma delas é que o que salvou Daniel da boca do leão foi a oração. Mas no início desse capítulo, quando ele recebe a notícia de que não pode adorar outro Deus a não ser o rei, era um decreto malicioso, era uma pegadinha para que Daniel caísse. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 10, que quando Daniel soube que esse decreto fora assinado, ele foi orar, como sempre fazia, porque 3 vezes por dia ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel orava com as janelas abertas para Jerusalém. Aqui está um ponto principal da sua vitória. Ele era um homem de oração, um homem de busca, um homem de clamor, e ele orava com as janelas abertas para Jerusalém. Significa voltado para o céu. Jerusalém era fisicamente ali a terra de Judá, mas espiritualmente, quando diz janelas abertas para Jerusalém, significa nós estarmos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo de Daniel foi que ele tinha janelas abertas para Jerusalém. Agora o rei não tem como fugir do decreto que ele mesmo assinou. E agora ele passa a noite sem conseguir dormir. Manda tirar os instrumentos músicos da sua presença, diz o versículo 18, e ele passa a noite em jejum. O rei perdeu o sono. Capítulo 6, verso 18. Fugiu dele, do rei, o sono, por causa da oração de Daniel. Que a nossa oração, nesse início de semana, nessa segunda-feira, ela possa tirar o sono do rei, possa incomodar o juiz, possa incomodar o patrão, o comandante, seja lá quem for. Aquele que pode ministrar sobre nós a bênção, a vitória, a libertação. A oração de Daniel fechou a boca do leão e tirou o sono do rei. Aleluia! Que o Senhor tire o sono do rei, das autoridades, de quem quer que seja, que será responsável pela minha e pela sua vitória. De manhã cedo,
o rei se levantou. Não dormiu e de manhã cedo já se levantou para ir até Daniel. E para a surpresa dele, quando chamou, Daniel estava lá. E a resposta de Daniel foi simples: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Que o Senhor neste dia envie anjos para fechar a boca dos leões, dos devoradores, para fechar a boca daqueles que querem nos engolir. A inveja fez com que esses homens armassem uma cilada para Daniel. É possível que você tenha caído em alguma cova dessas, no sentido figurado, por inveja de alguém. É possível que diante de alguma dessas ciladas eu e você tenha caído, mas o Senhor é poderoso para fechar a boca dos leões. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã abençoada, manhã de vitória, manhã de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, assim como o rei Dário se levantou cedo, nós estamos iniciando essa oração, ó Deus, que fazemos às 5 da manhã, para que o Senhor venha fechar também a boca dos leões, para que o Senhor venha repreender toda artimanha contra nós. Os homens maus maquinam pensamentos ruins de dia e de noite, diz a tua palavra, mas o Senhor é poderoso para nos livrar. Pai, eu entrego em tuas mãos a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade. Vem sobre nós, Senhor, e repreende todo o mal. Se preciso, Senhor, tira o sono do rei. Se preciso, incomoda o juiz. Se preciso for, Senhor, incomoda o comandante, a autoridade, o prefeito, o governador, o presidente. Seja lá quem for, e em nome de Jesus, vem, Senhor, trazendo vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre aqueles que confiam em ti. Pai querido, nessa manhã eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma semana e pedir que o Senhor seja conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.